Olá, personas! Meu nome é Gabriela E o meu é Marcos. e tá começando agora o nosso primeiro vídeo do especial Shingeki no Kyojin. Então, galera, um aviso inicial que sempre vai ter o vídeo é cheio de spoilers, do comecinho até o fim tem revelações, então se você não viu algum episódio ou deixou de ver alguma temporada, alguma coisa, corre pra ver e depois você volta aqui pra ver o vídeo, porque são revelações, do começo ao fim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma personagem muito importante para a trama de Shingeki, que é a Annie Leonhardt. A Annie é introduzida no anime no episódio 4 da primeira temporada, que é quando as habilidades dela de luta são evidenciadas. Então ela vai lutar com Eren e então ela é introduzida a partir disso, no anime. Então, como a Annie surge ali em Paradis? Qual a história da Annie? Ela foi enviada para lá, junto com o Reiner, Bertold e o Marcel, que foi o que foi engolido por um titã, que, né, vocês sabem quem foi, enfim. E aí, eles foram para lá com a missão de roubar o titã fundador. E ela aparece lá, infiltrada, como uma espiã de Marley. Então, a Annie, ela tem a sua verdadeira identidade revelada de uma forma inesperada. Ela foi descoberta, né, ali dentro de Paradis, de uma forma que os outros titãs não foram, né? O Reiner e o Bertold, eles contaram que eles eram titãs. E a Annie, ela foi descoberta pela tropa de exploração. Então, dessa forma, para que a gente pudesse analisar melhor uma personagem que age como uma espiã, que tem uma vida dupla, nós escolhemos o psicólogo George Kelly, que diz que a personalidade é como uma roupa psicológica. Se ela não serve, você troca. George Kelly, que é esse rapaz aqui, foi um psicólogo, terapeuta, teórico da personalidade dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1906 e morreu em 1960 alguma coisa. Por aí. Ele errou. Ele nasceu em 1905. 1905 e 1960 alguma coisa. Ele foi um teórico, terapeuta, refletiu muito sobre a personalidade e dos conceitos mais importantes que ele tem para refletir sobre a pessoa humana tem o conceito de construto pessoal. Construto pessoal é a ideia de que a gente tem sistemas de interpretação para interpretar o mundo. Então o mundo oferece uma série de dados e a gente tem um esquema interpretativo que são esses construtos pessoais. Para o Kelly, esses construtos pessoais não são fixos. Eles mudam ao longo do tempo, ao longo da vida da pessoa. Então esses sistemas interpretativos vão mudando conforme o tempo passa. Então o Kelly ele é um proponente da ideia de mudança, né, de transformação. A Annie, nesse contexto, a gente consegue perceber nos gestos, nas falas dela, uma vontade de mudança, uma vontade de transformação que é sempre travada, né? Que é sempre barrada por conta dela ser uma eldiana, que tem uma missão dada. Então a vida dela foi sempre ditada, né? Ela não orquestra a própria vida. Então, na teoria do George Kelly, existe uma ênfase em você sempre estar se redefinindo, se modificando. Isso é o mais importante, é você sempre estar se tornando quem você não é. E a gente percebe que a Annie tem esse desejo de se tornar alguém que ela ainda não é. E isso fica evidente quando ela se relaciona com Armin de uma forma que ela não se relacionou com nenhum outro personagem da trama. Então, num primeiro momento, tem um diálogo ali muito importante entre a Annie e o Armin, em que ela percebe que as pessoas de Paradis não são esses demônios que os marleyanos falavam. E a gente pode até deduzir que existe uma certa vontade nela de querer viver ali, de querer, na verdade, mudar de lado, né? Passar para o lado das pessoas que moram em Paradis. E o diálogo é que a Annie sempre achou o Armin fraco, porque né, nos treinamentos ele sempre estava atrás, em questão de força física. E ela pergunta para ele se fosse necessário ele morrer em prol de alguma causa, em prol de alguma missão, se ele morreria. E ele, sim, eu morreria. Se os motivos fossem justos, fossem bons motivos, eu morreria.
E ela percebe então que o Armin pode ser uma pessoa fraca fisicamente, mas ele tem um coração muito forte. E ela se identifica com ele, porque a Annie, ela é uma pessoa de princípios. Se a gente for pegar a história dela, foi treinada pelo pai desde criança, intensamente, e ela não concordava muito com os motivos pelos quais ela era treinada. Ela nem sequer entendia muito bem aquilo, né? Por que ela tinha que fazer aquilo. Então ela foi criando certos princípios para si que ela valoriza muito. Então, de todos os personagens que a Annie poderia ter criado algum vínculo, ela cria com o Armin. A gente pode perceber isso quando ela tá no formato, né, de titã fêmea e ela não mata o Armin. Né? É um momento, inclusive, que todo mundo fica intrigado, porque até então muitas pessoas ainda não descobriram que é a Annie ali. Ela se identifica com o Armin porque eles têm um certo alinhamento de desejos. Né? O Armin sempre tem aquela questão de querer ver o mar, querer ver o que nunca foi visto. E a Annie ser uma pessoa que nunca foi, né? Ela quer ser alguém que ela nunca foi ainda. E algumas coisas impedem ela de fazer isso. E aí a gente tem uma filosofia que fala dessa questão de ser uma pessoa que ainda não se é, que é o alternativismo construtivo. O alternativismo construtivo trabalha com a ideia de livre-arbítrio. E só nesse terreno das livres decisões que é possível a mudança e a transformação acontecer. E como o nome sugere, é construindo alternativas que as mudanças podem vir. Então, a ideia, né, dessa filosofia é que a gente não é vítima da nossa biografia nem da nossa história. Então a gente pode, em cada novo momento da nossa vida, escolher e decidir outros caminhos, né? E a ideia que vem como resultado disso é a ideia de self. Que self é a coisa que tem de mais característico na pessoa. É aquilo que é mais próprio do indivíduo. Então, se o alternativismo construtivo trabalha com a ideia de mudança e tudo pode mudar, então o self também muda. Então o self não é algo permanente. Tanto que para o Kelly a permanência é algo intolerável, assim. A gente muda, tem que mudar, e essas coisas caminham sempre nesse sentido de mudança mesmo. Mas vamos fazer uma ressalva aqui, muito importante para a gente entender essa questão do alternativismo construtivo. Parece um pouco que a gente está falando da ideia de meritocracia, que a história do indivíduo não vai determinar quem ele é, mas não é bem por esse caminho. O que a gente quer dizer aqui é que, por mais que a biografia da pessoa seja ruim e que ela tenha uma vida complicada, ainda existe alguma possibilidade dela construir algo diferente. Em alguns casos, isso é muito mais difícil e tem muito mais barreiras. Mas para exemplificar isso, a gente pode pegar a Annie, que poderia, por exemplo, em vez de ficar do lado do pessoal de Marley, ela poderia ter se juntado ao pessoal de Paradise e lutado pela causa junto a eles. Mas foi o que ela não fez. Então é basicamente isso, você tem possibilidades de construção de algo, o que é diferente quando essas possibilidades não estão dadas. Então vamos tomar cuidado aí quando a gente falar dessa corrente filosófica, né? Então, dentro dessa questão do self sempre se modificar, né, com o George Kelly traz isso pra gente, que nosso self nem sempre é o mesmo e nem deve ser o mesmo, a gente sempre está mudando nossa personalidade. A gente pode trazer então, a Annie era uma pessoa em Marley, tornou-se outra pessoa em Paradise e poderia ter sido outra pessoa diferente em qualquer outro lugar ou em qualquer outro momento. Tanto que tem uma frase dela que ela fala que para ir contra a maioria é preciso ter coragem, que mostra esse desejo dela de ser outra pessoa, porque essa maioria que ela fala é o pessoal de Marley, e para ir contra essa maioria ela precisaria de muita coragem, ela precisaria vestir uma outra personalidade, ela precisaria ser outra pessoa. E isso é muito difícil no contexto de Marley, porque se a gente for pensar, ela é uma Eldiana, e os Eldianos lá são tratados de uma forma bizarra. A gente, né, até pode fazer ali uma analogia com os campos de concentração, basicamente. Eles são presos ali e tratados como produtos militares ou de qualquer outro ramo pelos marleyanos. E como a Annie tem esse desejo, né, ela expressa esse desejo de ser uma outra pessoa,
mas como que ela vai lutar com essa maioria, né? E tanto que a gente pode olhar por um lado, o fato dela ter se cristalizado pode representar o medo dela, o receio de voltar para Marley sem ter completado a missão. Porque a gente percebe quando ela tá fugindo do Eren, ela chora. E talvez isso pode demonstrar um certo medo e desapontamento com ela mesma, né? Ela treinou tanto para chegar ali, ela não conseguiu e ela se cristalizou. Isso pode mostrar que ela não queria enfrentar o fato de voltar para Marley, voltar para o pai dela, sem ter completado a missão dela e ainda sem ter expressado essa vontade ou expressado mesmo de forma concreta ser uma outra pessoa, ter um self que se modificasse, como a gente viu em George Kelly. Então esse foi o nosso primeiro vídeo do especial Shingeki no Kyojin. E você pode deixar aí embaixo as suas sugestões, as suas críticas, o que você acha da Anne, se você gostou dessa teoria também. Existem várias outras teorias que a gente poderia utilizar para analisar a personagem e também poderia ser de uma forma muito complexa, muito mais complexa, mas a gente optou por uma coisa mais rápida e uma coisa mais digestiva, vamos dizer assim, né? Que fosse mais fácil para a gente trabalhar aqui com vocês, até porque o nosso intuito não é dar uma aula de psicologia, mas é mostrar como que essa psicologia se relaciona com os nossos personagens, né? Então a gente quer agradecer por esse primeiro apoio nesse primeiro vídeo e deixa então o seu like, o seu comentário e se inscreve porque a gente tá planejando muita coisa legal por aí. Beijo! Mano, eu vou falar essa parte de novo. Pode ir. A gente tem que fazer assim pra deixar um espaço, né? Aham. Então vamos. E centralmente... Shingeki no Kyojin. Aí a gente vai pra abertura. Aí você pode falar.